Ok, vamos falar sobre leituras do mês de julho. E eu tô comemorando porque vocês se lembram, né, nos últimos meses que eu só consegui ler 2 livros por mês. Pois é, em julho eu consegui dar um up aí nas minhas leituras, li 4 livrinhos, ou seja, o dobro do que eu tenho conseguido ler por mês. Foram leituras ótimas, né, isso que é o importante. E eu vou mostrar uma por uma pra vocês agora. O primeiro livro que eu li em julho foi esse daqui, Comida de Rua, o melhor da baixa gastronomia paulistana, da Bianca Paulino Chaer, da editora Alaúde. Eu já gosto bastante de livros sobre gastronomia, culinária e tudo que tem a ver com alimentos. E eu gostei muito desse livro porque eu nunca vi nada assim nessa linha, pode ser que exista, mas eu não conhecia, que fale sobre a comida de rua daqui de São Paulo. Então agora é verdade que tá meio que na moda essa história de food truck, de, enfim, N tipos de comida de rua, tem aí as feirinhas gastronômicas, né? Mas o bom nisso tudo é que a qualidade da comida de rua também tá muito boa, né? Então assim, eu andei frequentando algumas dessas feirinhas, né? Adoro experimentar coisa nova. E eu fico muito empolgada, né, com essa história de comida de rua. E nesse livro a autora fala de várias comidinhas de rua daqui de São Paulo, algumas mais tradicionais, outras nem tanto, e que ela gostou, que ela recomenda. Enfim, vale muito a pena para quem gosta, né, de descobrir lugares novos para comer e para quem simpatiza com essa história de comer na rua, né. O legal que eu achei nesse livro, claro, além de todas as fotos, né, das barraquinhas, das comidas que ele traz, primeiro ela fala assim sobre a história da comida de rua em São Paulo, que não vinha sendo muito valorizada. Ela coloca uma coisa bem interessante aqui, que é um guia de sobrevivência para comer na rua, né? Então ela dá várias ideias aqui, desde hambúrguer, que é assim uma coisa bem normal, digamos assim, para comer na rua, até outras coisinhas também, sabe? Frutos do mar, comida árabe também. E tem algumas comidas, assim, que são muito tradicionais e que, tipo, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, sabe? Que são conhecidas, assim, do bairro que elas estão, e achei muito legal isso, sabe? E é isso que é uma coisa muito bacana nesse livro também, porque além de mostrar, né, a comida, aonde fica e tal, falar um pouco sobre a barraquinha, ele fala um pouco sobre a história também do lugar, sobre as pessoas que estão por trás, né, daquela comida, como começou, como que eles preparam, qual é o diferencial deles. Na verdade, é meio que como se a gente estivesse lendo uma reportagem, sabe? Isso que eu achei mais gostoso nesse livro. Outra coisa também interessante é da famosa barraquinha do Gyoza lá na Praça da Liberdade. E, gente, eu nunca tinha ido na Praça da Liberdade, na feirinha, sabe? Eu já fui na Liberdade algumas vezes, mas, tipo, eu nunca tinha ido na feirinha. E eu fiquei morrendo de vontade de comer esse gyoza, até por causa do que fala aqui no livro, né, da história deles mesmo, que eles estão lá há muito tempo, e como começou, e o jeito que eles preparam também a comida. Eles vendem também aquele pãozinho chinês, sabe, com recheio, que é cozido no vapor, ele fica bem branquinho. Enfim, eu fiquei assim com muita vontade e eu fui lá depois, por causa desse livro, eu nunca tinha ido. Então eu gostei muito e é tipo uma coisa bem tradicional, digamos assim, porque eles estão lá há muito tempo, muita gente conhece, muita gente vai lá só pra comer na barraquinha deles. Aí no caso das barraquinhas fixas, ela informa, né, o horário, o local e os dias da semana, né, que as pessoas estão lá vendendo. E no caso das itinerantes, ela indica a página do Facebook, que normalmente é onde esse pessoal indica, né, onde eles vão estar tal dia. Eu acho que vale muito a pena, sabe? Foi um livro que eu gostei demais e é isso, gente. Bom, prosseguindo, o segundo livro que eu li em julho foi este daqui, Primavera de Cão, do Patrick Modiano, da editora Record, que é o terceiro volume e último, né, da trilogia essencial do Modiano. Como vocês devem ter visto na resenha que eu já postei desse livro, da trilogia ele foi meu preferido. Por quê? Porque assim, primeiro que a escrita do Modiano é muito gostosa, já comentei com vocês, mas nos livros dele, ele divaga pra caramba, sabe? Por exemplo, ele vai andando, no caso dessa trilogia, por Paris, pelas ruas e bairros, e a cabeça dele vai enchendo de lembranças, ele volta no tempo, porque essa trilogia é autobiográfica, ele fala um pouco sobre a infância, sobre a juventude,
E aí as histórias vão se misturando, de repente o foco é uma história, mas aí muda completamente. Aí as ideias dele vão para outro lugar, e a gente meio que pode se sentir meio perdido, né, na leitura. Isso é normal, lendo Modiano, né, pelo menos por experiência própria. Agora, em Primavera de Cão, ele meio que concentra o foco numa só pessoa, num só caso, digamos assim, que é na história desse fotógrafo, Francis Jansen, que ele conhece por acaso, né, eles acabam se tornando amigos, tudo isso numa primavera, em um espaço curto de tempo, né, eles meio que convivem juntos. Aí ele se oferece para ajudar esse fotógrafo a catalogar todas as fotos dele, que a princípio ficavam jogadas em maletas, né, num pequeno ateliê que ele tinha. Ele vai entrando, né, na vida desse fotógrafo, enfim, as coisas vão acontecendo, só que aí esse cara meio que vai embora, né? E aí ele fala nisso mesmo, né? As lembranças dele são por causa disso, né? Por causa dessa figura que apareceu na vida dele, ficou lá um tempo e depois sumiu, e aí ele tem essa lembrança, né, das fotos. É um livro que vale a pena, eu gostei demais. E uma coisa que eu gosto muito nos livros do Modiano é que ele sempre descreve de um jeito muito bonito Paris, sabe? Então é bonito, é gostoso de ler. Então esse livro não foi diferente, eu gostei muito. E da trilogia, como eu disse, foi o que eu mais gostei, foi o que mais me prendeu. Depois eu li o Infanto Juvenil, que eu gostei bastante, foi um livro assim bem gostosinho de ler, que foi esse daqui, 2083, do Vicente Munhoz Puelles e da editora Biruta. E esse livro é muito bonitinho, gente, é muito legal. Ele é meio que uma aventura infanto-juvenil, só que ele vai assim um pouquinho pro lado da ficção científica. Então a história se passa em 2083, né? E aí é sobre um garoto, na verdade, que mora com o pai e que nessa época os livros já não existem mais, né? Então, por exemplo, ele nunca viu um livro de verdade, né, de papel, na frente dele ao vivo, né? Mesmo os livros digitais também já não existem, não são distribuídos como antes, né? O que eles têm acesso, na verdade, está tudo na Cosmonet, que é uma espécie de internet, né, onde tem tudo. Mesmo assim, não são todos os livros, apenas os mais buscados. Por quê? Porque nessa época a população já não tem interesse em ler, já nem tem o hábito mais, ninguém mais lê. É muito raro uma pessoa ler um livro. Então esse garoto, ele meio que nunca leu um livro na vida, só que aí ele vai redescobrindo aí o interesse pela literatura, pelos livros, quando o pai dele mostra uma relíquia que ele tem em casa, que é um livro físico, né, em papel, só que está fechado numa urna transparente, do bisavô dele, que foi um escritor e que tinha escrito aquele livro. Então a partir daí ele fica super curioso para ler aquele livro, aí ele busca nessa Cosmonet, não encontra, e ele vai até a Dokudata, que é uma espécie de acervo gigantesco de tudo, assim, de qualquer tipo de arquivo, digamos assim. De livro, de, sei lá, filmes, de tudo, assim. E aí ele vai buscar lá, e lá ele também não encontra o livro. Então essa procura, né, esse interesse, né, pelo livro do bisavô, ele caminha em paralelo com uma outra descoberta desse protagonista que se chama Davi, que ele descobre, na verdade, que o pai dele trabalha num lugar super legal, né, que se chama Bibliotravel. É uma agência de turismo diferente, né? Ao invés da pessoa viajar para outros lugares, ela viaja para dentro dos livros. Através de sensores e amplificadores de inteligência, a pessoa é conectada lá a alguns aparelhos e ela meio que viaja para dentro de um livro que ela escolheu que está no catálogo. Então, uma vez que ela está dentro da história, ela vira um personagem, e aí ela nem pode escolher o personagem, ela vira algum personagem que tem a ver com ela, e ela meio que vai vivendo na história, ela pode modificar a história da maneira como ela quiser. Enfim, é muito interessante. Daí nisso, Davi, ele morre de vontade, e ele começa então, né, a usar esse serviço da empresa que o pai dele trabalha. Ele faz algumas viagens para dentro de alguns clássicos, por exemplo, sei lá, histórias bíblicas, ou então Dom Quixote. E aí ele começa a se interessar de novo, né, pela literatura, porque à medida que ele viaja para dentro dos livros, ele também lê esses livros depois, né, na Cosmonet. Nesse bem bolado todo também se juntam os conflitos, as dúvidas do Davi, porque ele é um adolescente de 16 anos, né? Então ele ainda não conheceu o amor, não sabe como é estar apaixonado. E aí, através dos livros, ele meio que vai conhecer como que é o amor. É uma história super gostosinha, né? Eu recomendo. Ela é bem juvenil mesmo. É uma história que prende a atenção, é gostosa de ler, super fluida. E é da Biruta, né, gente? A Biruta, como vocês já estão cansados de ouvirem eu falar,
Ela é muito caprichosa com as edições, então assim, o projeto gráfico dos livros são muito bonitinhos, a capa, enfim, é tudo muito bonitinho o trabalho que eles fazem e eu recomendo esse livro com certeza. E o último livro que eu li em julho foi este daqui, Trainspotting, do Irvine Welsh, da editora Rô. E, gente, eu amei esse livro porque eu já gostava muito do filme, muito mesmo. E aí eu falei, meu, eu quero muito ler o livro. Na verdade, não é um livro, são 3 livros, né? Uma trilogia, esse é só o primeiro. E aí conta a história de um grupo de garotos, né? Que é o Renton, o Sick Boy, o Seeker, o Cisne, Tommy, enfim. Esses garotos, na verdade, são jovens adultos, moram em Edimburgo, na Escócia, lá no fim dos anos 70, começo da década de 80, se drogam muito e a vida deles é isso mesmo, né? Eles são viciados em heroína e não fazem nada da vida, basicamente. O Renton, né, que é meio que o protagonista aqui, ele pensa mesmo que ele não quer aquela vida, né, certinha, que todo mundo diz que ele deve viver, né? Então, ir pra faculdade, se formar, arranjar um bom emprego, ter filhos, casar, enfim. Ele quer viver intensamente, né? Então, na verdade, ele é aquele tipo de pessoa que vive às custas do governo, né? Só se preocupa em se drogar, em beber, em encontrar os amigos e em festas. Não pensa em trabalhar, não pensa em estudar. E pra ele a vida é isso, né? Então a gente vai acompanhando meio que o desenrolar da história, né, da trajetória desses jovens. É um livro muito interessante porque ele tem várias vozes, né, na verdade. Então cada hora, cada capítulo, ele é narrado sob a perspectiva de um outro personagem, né? Digamos assim, os narradores se intercalam. E como filme, né, não sei se vocês já viram o filme, acredito que vários de vocês já tenham assistido. Tem sim umas partes assim muito nojentas, né, assim, nesse livro, que é assim, né, acontecem umas passagens assim bem tensas também. Enfim, é um livro muito bom, tem que ter um certo estômago pra ler, né? É o tipo de leitura que eu gosto, que me agrada, né? Coisas um pouco mais fortes, enfim. Tem questões realmente, assim, pra pensar mesmo nesse livro. E outra coisa interessante, mas que talvez possa irritar alguns leitores, é que a linguagem mesmo, ela é toda informal mesmo, né? Assim, a linguagem falada, coloquial. Tem gírias e erros da fala mesmo das pessoas. E, na verdade, é interessante porque no original, né, todas essas partes da fala meio que é da cultura deles, né, da Escócia e tal. E aí eles meio que optaram no português por não colocar muitos regionalismos nem nada disso, mas fazer uma coisa assim mesmo bem informal, né, neutra, mas informal e coloquial. E bom, é um livro que eu gostei demais mesmo, gente. Ele é bem parecido com o filme, né, não digo que é igualzinho, porque aqui no livro as coisas acontecem em episódios, né? Então meio que cada capítulo é como se fosse um episódio, né? Não tem uma linearidade assim muito, sabe? Às vezes as coisas vão e vêm, enfim. E às vezes elas também pulam uma parte do tempo e depois continua a história. Foi uma ótima leitura e agora eu tô super ansiosa pra ler os outros 2 livros da trilogia, que é Pornô e Skag Boys. Gostei demais, gente, recomendo. Bem, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Como eu disse pra vocês, consegui ler mais do que eu andava lendo. Gostei demais mesmo dos livros, foram ótimas leituras, ótimas surpresas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, enfim, se já assistiram Trainspotting. Então é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos.